Imagine um jovem pastor, sem medo, enfrentando um gigante guerreiro com nada além de uma funda e 5 pedras. Essa é a história de Davi e Golias, mas hoje você vai conhecê-la de uma forma totalmente diferente. Vamos revelar segredos, curiosidades e lições que você nunca ouviu antes. Prepare-se para ver como a fé e a coragem de um garoto mudaram a história de um povo inteiro. Fique conosco até o final e garanto que você nunca mais verá essa história da mesma maneira. Eu sou o José e esse é o canal Caminhantes da Fé. Para entendermos a grandiosidade da história de Davi e Golias, precisamos voltar no tempo e conhecer um pouco sobre o cenário histórico e geográfico da época. Estamos falando de aproximadamente 1000 a.C., na antiga terra de Israel. Era uma época de grandes conflitos e guerras, onde os filisteus, um povo guerreiro e tecnologicamente avançado para a época, constantemente ameaçavam os israelitas. Os filisteus eram conhecidos por sua habilidade com ferro, enquanto os israelitas ainda estavam se adaptando a essas novas tecnologias. Imagine a diferença de poderio bélico, algo como comparar um carro de última geração com uma carroça. E no meio de toda essa tensão, temos Davi. Ele não era soldado, nem um guerreiro treinado. Davi era apenas um jovem pastor, cuidando das ovelhas de seu pai, Jessé. Um trabalho humilde, mas que, sem dúvida, moldou seu caráter e sua fé. É engraçado pensar que, muitas vezes, os grandes heróis surgem de lugares improváveis, não é? Agora, preste atenção. Davi não era qualquer garoto. Ele já tinha sido secretamente ungido por Samuel como o futuro rei de Israel. Sim, você ouviu bem. Antes mesmo de enfrentar Golias, Davi já tinha um destino grandioso traçado por Deus. Isso é um baita exemplo de como Deus escolhe os improváveis para realizar grandes feitos. Se você acha que não é capaz de grandes coisas, lembre-se de Davi cuidando de ovelhas no campo, sem imaginar que um dia seria rei. E aqui entra a parte mais fascinante. Enquanto os soldados israelitas estavam morrendo de medo do gigante Golias, Davi estava alimentando sua fé e coragem nas colinas de Belém. Isso me faz pensar como muitas vezes nós, diante dos desafios, nos esquecemos de alimentar nossa fé e coragem. Agora vamos falar sobre o gigante. E quando eu digo gigante, não estou exagerando. Golias era um guerreiro filisteu, e sua altura era impressionante, cerca de 2,90 metros. Imagine alguém que é quase tão alto quanto uma cesta de basquete da NBA. A coisa era séria. Golias não era só alto, ele era uma máquina de guerra. Sua armadura pesava cerca de 60 quilos, mais do que muitos adolescentes hoje em dia. O capacete, a couraça, as grevas e até a lança, que mais parecia um tronco de árvore com uma ponta afiada. Só de imaginar um cara desses vindo na sua direção, já dá um frio na espinha, não é? E ele não estava apenas ali para mostrar seus músculos. Golias desafiava os israelitas todos os dias, durante 40 dias, lançando insultos e provocando qualquer um que ousasse enfrentá-lo. Eu penso assim, ele era o tipo de cara que adorava uma briga e sabia que ninguém ali tinha coragem suficiente para enfrentá-lo. Ele estava confiante, se achando invencível. Quantas vezes a gente não encontra Goliases na nossa vida? Aquelas dificuldades que parecem impossíveis de superar. O mais interessante é que, apesar de todo o seu poder e arrogância, Golias representava mais do que apenas um obstáculo físico. Ele simbolizava o medo paralisante que toma conta das nossas vidas. Medo de falhar, medo de ser insuficiente, medo de não conseguir. E é nesse ponto que a história começa a se tornar realmente relevante para nós. Enquanto Golias estava lá pavoneando-se como um pavão, Davi, com sua fé inabalável, preparava-se para enfrentar esse desafio aparentemente insuperável. É curioso, não é? Como muitas vezes, o medo que nos impede de agir é mais sobre o que imaginamos do que sobre a realidade do desafio. Golias parecia invencível, mas Davi sabia que com Deus, nada é impossível. Chegamos ao ponto de virada dessa história épica. Imagine a cena. Davi, um jovem pastor que veio trazer comida para seus irmãos no campo de batalha, chega e ouve os desafios e insultos de Golias. Enquanto todos os soldados israelitas tremiam de medo, Davi se indigna. E é aqui que percebemos a diferença entre Davi e os demais. Ele tinha uma coragem que não vinha de si mesmo, mas da sua fé em Deus. Davi não suportava a ideia de ver o nome de Deus sendo desonrado. E quer saber? Esse é um exemplo poderoso de zelo pela justiça. Quantas vezes vemos injustiças e ficamos calados? Davi nos mostra que não importa o quão pequeno ou despreparado você se sinta, se há algo errado, é preciso agir.
Então Davi toma uma decisão corajosa. Ele se oferece para enfrentar Golias. E aí você pensa, esse garoto é louco? Os próprios irmãos de Davi tentaram desencorajá-lo, dizendo que ele era apenas um pastor, que deveria voltar a cuidar das ovelhas. Mas Davi sabia que tinha algo maior o impulsionando. Isso me faz pensar em quantas vezes somos desencorajados por aqueles que deveriam nos apoiar, mas que acabam projetando seus próprios medos e limitações sobre nós. Saul, o rei de Israel, também tenta desanimá-lo, mas ao ver a determinação de Davi, finalmente cede. E aqui vem um momento crucial. Saul tenta equipar Davi com sua própria armadura. Agora, imagine um garoto magro vestindo uma armadura de um rei. Não dava certo. A armadura era pesada e desajeitada para Davi. Ele percebe que não podia lutar usando as armas convencionais, mas tinha que ser ele mesmo, com os dons que Deus lhe deu. Isso é uma grande lição. Não devemos tentar ser outra pessoa ou usar métodos que não nos são próprios. A autenticidade é nossa maior arma. Então, Davi pega sua funda e escolhe 5 pedras lisas do riacho. E você se pergunta, por que 5 pedras? Ele só precisava de uma para derrubar Golias. Alguns dizem que é porque Golias tinha irmãos e Davi estava preparado para enfrentá-los também, se necessário. Para mim, isso mostra preparação e confiança, não só na vitória imediata, mas na possibilidade de enfrentar ainda mais desafios no futuro. Quando Davi se aproxima de Golias, a diferença de tamanho é ridícula. Mas o que importa não é o tamanho do guerreiro na luta, mas o tamanho da fé do guerreiro. Davi sabia que não estava sozinho, ele tinha Deus ao seu lado. E essa certeza fez toda a diferença. Chegamos ao momento decisivo, a batalha entre Davi e Golias. Imagine a tensão no ar. De um lado, um jovem pastor, sem armadura, sem espada, apenas com sua funda e 5 pedras. Do outro, um gigante imponente, coberto de armadura e armado até os dentes. A plateia, tanto israelitas quanto filisteus, estava incrédula. Era uma batalha que, aos olhos humanos, já tinha um vencedor claro. Mas aí está o segredo. Deus não vê como o homem vê. Golias, com toda sua arrogância, olha para Davi e zomba. Ele vê um garoto, sem qualquer traço de ameaça, e ri. Você vem contra mim com paus, ele grita. Aí vem a resposta de Davi. E que resposta? Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Isso é fé inabalável. E aqui está algo para se pensar. Como enfrentamos nossos Golias diários? Com medo e dúvida, ou com a confiança de que Deus está ao nosso lado? Então Davi coloca uma pedra na sua funda e começa a girá-la. Nesse momento é como se todo o tempo parasse. Todos estão fixos na cena, quase sem respirar. A pedra voa e num golpe certeiro atinge a testa de Golias. O gigante cai e o impossível acontece. Davi corre e, usando a própria espada de Golias, corta sua cabeça. Uau, que reviravolta! Mas pense nisso, Golias tinha intimidado os israelitas por 40 dias. Bastou uma pedra, guiada pela fé, para derrubá-lo. Isso me lembra que nossos maiores problemas e medos podem parecer insuperáveis, mas com Deus, a solução pode ser mais simples do que imaginamos. Essa vitória fez com que os filisteus corressem em pânico e os israelitas, que antes estavam apavorados, agora se enchiam de coragem e perseguiam seus inimigos. Davi não só derrotou um gigante, mas inspirou um exército inteiro. Aqui está uma lição poderosa. Sua fé e coragem podem ser o catalisador para mudanças incríveis ao seu redor. Não subestime o impacto de uma ação movida pela fé. Então, ao olhar para essa história, veja além do combate físico. Veja a batalha espiritual, a luta contra o medo e a importância da fé. Davi nos mostrou que, quando confiamos em Deus e usamos os talentos que Ele nos deu, podemos derrubar qualquer gigante. Então, ao terminar esta jornada através da história de Davi e Golias, lembre-se, você também pode ser um Davi. Com fé, coragem e a disposição de ser você mesmo, não há gigante que possa se manter de pé. Quer continuar explorando essas histórias inspiradoras e descobrir como elas podem transformar sua vida? Confira o Resumo Bíblico, seu guia completo da Bíblia de Gênesis a Apocalipse, disponível no comentário fixado. Obrigado por assistir e que Deus abençoe suas batalhas diárias. Até o próximo vídeo.